Nós estamos pensando, meus irmãos, numa série de reflexões sobre Apocalipse, com o título O Futuro que Cura. A visão de futuro que nos cura, a visão que temos do futuro que cura as nossas vidas. E a reflexão de hoje é com o tema O Futuro que Cura a Injustiça. Esse é o maior dilema da fé cristã, a injustiça. Porque se Deus existe, é assim que os críticos mencionam, só tem dois caminhos: ou ele é fraco, ou ele é indiferente. Porque se Deus existe, não combina existir Deus com tudo que acontece no mundo. Então só tem duas alternativas: ou ele é fraco, ou ele é indiferente e não está nem aí para nós. Esse tema, que é o mais recorrente, a gente pode até não vê-lo no nosso coração no dia a dia, mas quando a dor chega, quando a dor se aproxima de alguém perto de nós, a gente sente isso. Quando somos injustiçados no trabalho, quando somos injustiçados na luta pelos nossos direitos, quando vemos guerras, quando vemos sofrimento, quando vemos tantas coisas ruins acontecendo, isso bate na nossa porta e se torna um dilema muito forte. Por isso, é importante lembrar do que nós vimos nas nossas reflexões anteriores sobre esse tema. A primeira coisa que a gente viu foi que antes de pensar nas respostas, João viu Jesus. Não olhou para a injustiça, não olhou para os problemas, ele foi convidado a ver Jesus plenamente. E foi convidado a deixar de ter medo do que estava acontecendo, deixar de ter medo da injustiça dominando, olhar para Jesus. E quando olhou para Jesus, e quando olhamos para Jesus, a injustiça diminui de tamanho. Quando olhamos para Jesus, o medo diminui de tamanho. E a segunda reflexão, na verdade a terceira, mas a segunda reflexão dessa lógica que fizemos foi a visão que Jesus teve do santuário de Deus, do trono de Deus. Antes de ver as injustiças, antes de ver os acontecimentos, João viu o trono. Eu quero que você relembre a imagem que criamos na semana passada. Um trono, os 24 anciãos, representando todo o povo de Deus, 4 seres animais, 4 seres viventes de forma totalmente diferente do convencional, olhos por todos os lados, em todo o corpo olhos, um parecendo com homem, mas com asa, outro parecendo com leão, mas com asa, aqueles animais diferentes. A natureza, toda a criação adorando ao Senhor, uma espécie de mar de vidro no meio daquele salão do trono, aquela visão magnífica. Mas lembra que no meio do trono foi profetizado, foi dito: o leão da tribo de Judá venceu. E leão remete à ideia do trono. Lembra de domingo passado? Mas quando aparece, não é um leão, é um cordeiro. Porque o sofrimento, ele só é melhor entendido quando, em vez de olhar para o trono e perguntar: por que esse trono não faz nada? Por que esse trono não toma nenhuma atitude? De que adianta estar no trono e não agir? A gente não olha só para o trono, a gente olha para esse trono vendo Jesus, que em vez de agir como a gente quer, agiu numa cruz. É a lógica de Deus. E para que a gente não reclame, Ele mesmo, em vez de dizer aceite o trono, Ele diz: eu aceitei a dor, eu me envolvi com vocês na dor, na pessoa de Jesus. Mas agora, Ele vai mostrar que tem todo o poder, e de uma forma que mostra domínio da história. O fato é que Apocalipse 6 tem essa pergunta que norteia toda a nossa reflexão sobre o grande clímax de Apocalipse. Apocalipse 6, de 9 a 11. Quando foi tocada uma das trombetas, ou melhor, quando foi aberto um dos selos. Apocalipse 6, de 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram
mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E essas almas, versículo 10, clamavam com grande voz, com voz forte, dizendo: ó Senhor, até quando, soberano, santo e verdadeiro? Soberano, acima de tudo, santo, acima até do pecado, e verdadeiro, que é absolutamente a verdade. Até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Observe, meus irmãos, a palavra dessas almas, desses cristãos. Nós somos acostumados a não fazer essa oração. Nós sofremos injustiça, nós sofremos injúria e somos desafiados a dizer: Deus, eu apenas te entrego, mas eu não vou pedir por castigo na vida de ninguém. Nós somos desafiados, enquanto vivos, a confiar que Deus está no controle. Agora, essas almas que estão mortas, que estão, seus corpos mortos, estão vivas na presença de Deus, o que é que elas estão pedindo? Vingança, justiça. É como se a visão completa depois da morte tivesse deixado elas mais à vontade para pedir o que não pediam enquanto uma visão limitada neste mundo: justiça. E aí, o que o futuro nos cura? O futuro nos cura exatamente dessa sensação de injustiça. E dos capítulos 6 até o capítulo 18 de Apocalipse, há o desenrolar de toda essa história. E resumindo aqui todos esses capítulos, porque na nossa série nós não vamos explicar cada símbolo, porque a importância de cada símbolo é diminuída na grande verdade que Deus está no controle. Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 18, que é o núcleo central do livro, os selos daquele livro que o cordeiro pegou da mão do que estava no altar, é aberto. Primeiro selo abre, acontece algo. Segundo selo abre, acontece algo. O terceiro selo abre e acontece algo. À medida que a história vai se desenvolvendo, são os selos que estão sendo abertos. Depois dos 7 selos, então, vem 7 trombetas. E a mesma coisa, a cada trombeta tocada, algo acontece. E esse algo é a manifestação dos juízos de Deus sobre a terra. Depois das 7 trombetas, 7 cálices da ira de Deus, a manifestação dos juízos de Deus sobre a terra. E nesse meio do desenrolar da história, da manifestação da soberania de Deus, dos seus juízos sobre a terra, acontecem 2 figuras que terminam se destacando. Figura de 2 bestas. Bestas no sentido de animais diferentes, de animais estranhos, de animais, de fato, que chamam a atenção. E essas 2 bestas, vou repetir, isso é o suficiente para você entender o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse não pode ser entendido com a Bíblia de um lado e o jornal do outro. Por quê? Porque tudo que já aconteceu ao longo da história, toda a história, você vai poder encontrar diversos episódios que você diz: isso aqui casa certinho com esse selo. São 2000 anos de história. E não está parecendo que Jesus vai voltar até o final do ano. Seria tão bom, mas não está aparecendo. Então nós ainda teremos muito mais história. Então é fundamental entender: os selos representam os juízos de Deus sobre a história. Juízos que estão relacionados ao que nós, hoje, 2000 anos depois, já conhecemos. Geralmente é uma questão climática. Está previsto que o ano que vem vai ser um dos anos de maior seca, de maior temperatura elevada. Está previsto. São situações da natureza, como já vimos tsunamis, como já vimos terremotos. Venezuela, terremoto que aconteceu recentemente. Há diversos outros momentos da história com terremotos. Pragas, algo muito fácil da gente perceber. A gente ouve falar da peste negra, mas é algo da história.
Mas agora nós ouvimos falar da pandemia de Covid-19 e situações econômicas como escassez, como fome. Essas 4 coisas, elas estão presentes em todos os selos, trombetas e ais e cálices da ira de Deus. Deus exercendo juízo através da economia, através da questão sanitária do mundo, através da questão climática ou através de fenômenos naturais. Mas o 5º, as guerras que são provocadas por nós mesmos. No meio de todo esse agir de Deus na história da humanidade, se destacam então as 2 bestas. E a primeira besta é o poder político. É a autoridade política envolvida na religiosidade. E a segunda besta é o poder considerado de espiritual. A chancela da prática contrária a Deus, a chancela do pecado, a chancela da rebelião contra Deus, por alguém que diz, está certo, é possível fazer. Nós como cristãos temos diversas convicções, como a que mais tem provocado polêmica nos nossos dias é a convicção que temos sobre o casamento homoafetivo, e há igrejas que abertamente abençoam tais uniões, tais casamentos, entende? É um poder espiritual dizendo, não, quem diz que é errado é os cafonas, é os antiquados, são os quadradões, é possível fazer, é uma loucura isso aí, é maluquice, pode fazer, continue que está tudo certo. Nós vemos isso em diversos movimentos, como até mesmo em algumas lideranças eclesiásticas que se usam do princípio da liderança eclesiástica para, de certa forma, extorquir ou manipular pessoas espiritualmente, entende? O poder espiritual, o poder religioso. E Apocalipse 13, 14, junta muito bem esses 2 poderes. Poder físico, poder governamental, poder político com o poder religioso. Sim, a evidência maior que nós já tivemos ao longo de toda a história cristã, ao longo de toda a história bíblica, a maior evidência dessa união, nós já mencionamos que é o papado medieval. O Papa da Idade Média foi até hoje, em toda a história, o poder que mais juntou as 2 coisas, poder político com poder religioso. E pelos desmandos, principalmente de Inocêncio III, o Papa que mais se destaca em toda essa história, todo o poder que tinha, o que mais se destaca era exatamente a junção de política, humano e espiritual para praticar o que bem quisesse, a união das 2 bestas. Mas isso se repete ao longo da história em diversas formas. Mas como nós estamos pensando que a ideia é a ideia da justiça de Deus, onde ela está, esses selos, essas trombetas, esses cálices, eles representam sim a justiça de Deus. E observe, voltando para o capítulo 6, nós lemos o versículo 10, e nós não lemos o versículo 11, mas vamos ler o versículo 11. A cada uma daquelas almas, a cada uma daquelas pessoas que estavam dizendo, Senhor, nos vinga, Senhor, nós morremos por causa da Tua palavra, e agora vendo tudo claramente, nós pedimos justiça. Não, aquilo não foi engano, aquilo não foi uma espécie de cegueira espiritual, não, aquilo foi intencional contra o Senhor, faz justiça, Deus. Não foi só nós que morremos, foi o Senhor que foi ferido naquela injustiça, haja Deus. Não é o Estevão sendo apedrejado, é o Estevão apedrejado. Lembra de Estevão em Atos 7? Enquanto as pessoas jogavam pedras, e uma pedra batia na sua cabeça, outra na sua perna, enquanto ele sofria as dores daquela pedra, ele dizia o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, uma alma como a de Estevão está debaixo do altar em Apocalipse 6, dizendo, ele sabia sim, não era cegueira não, ele sabia sim, e Deus agora julga e faz justiça naquela situação.
E Deus diz: calma. Foi dada a cada um uma veste branca. Eles foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo. Até o quê? Até que se completasse o número dos Estevãos. Até que se completasse o número dos que também irão morrer da mesma forma. Então, o trono não é nem impotente e nem indiferente. Ele só tem um plano que a gente não gosta. Ele só está seguindo uma trajetória que a gente não gosta. E em vez de dizer, acabou a dor, acabou o sofrimento, ele está dizendo, vai piorar um pouquinho. Não está na hora de resolver, não. Vai piorar um pouquinho. Vocês estão pedindo justiça? Vai piorar um pouquinho. Por quê? Porque o que fica claro, quando a gente lê Apocalipse de 6 a 18, sem tentar conectar com o jornal do dia, é que Deus respeita a liberdade moral de cada um que foi criado por Ele. Cada ser humano tem a sua liberdade moral para escolher. No meu primeiro ministério, sozinho, sem estar apoiando um pastor numa igreja local, mas meu primeiro pastorado, digamos assim, eu evangelizava uma pessoa. E aquela pessoa consumia bastante do meu tempo de evangelismo, de discipulado. E teve um dia que, vendo aquela pessoa se afastar tanto do que a gente conversava, eu fui até ele meio que chorando, não com lágrimas reais, mas um espírito de choro. Eu apelei para que ele não abandonasse o que a gente estudava, não abandonasse Jesus. E ele disse, pastor Milton, fique tranquilo. Você fez tudo o que você podia. Não se preocupe. Quando eu estiver lá no inferno, ele ver no céu, pode ter certeza, eu vou gritar, pastor Milton, estou aqui porque eu escolhi. Não é sua culpa, não. Por mais difícil que isso possa ter sido de ouvir, Deus respeita a liberdade moral, isso está claro em toda a Bíblia, isso inclusive é um princípio muito claro nosso, batista. Sabe por que a gente não deixa um político usar esse púlpito? Sabe por que eu como pastor não vou dizer em quem você deve votar, embora eu tenha minha convicção muito clara? Porque cada um tem que escolher o que quer. Não é isso aqui que vai dominar, porque nós precisamos respeitar a liberdade moral, é um valor muito precioso, porque é o valor de Deus. Deus respeita a liberdade moral, mesmo que essa liberdade tenha matado Estevão. E Estevão está lá dizendo, Senhor, já está na hora de agir, e Deus está dizendo, ainda vai ter mais gente que vai morrer como você. Gente que escolhe morrer por Jesus. É a sua escolha, enquanto tem gente que escolhe matar quem escolheu Jesus. Mas Deus age de acordo com a liberdade moral. Isso é fundamental entendermos. Deus respeita a liberdade moral de cada um escolher. A própria questão que a gente mencionou da homoafetividade, o que é que está escrito em Romanos 1? Deus os deixou, Deus os entregou, façam o que quiserem. Vocês querem o mais baixo do pecado? Façam. Deus os entregou, Romanos 1. Sim, Deus respeita a escolha e a liberdade de cada um. E a segunda, que está implícita nesse texto, a primeira está implícita em toda a Bíblia, a segunda está implícita nesse texto, é Deus dar oportunidades de arrependimento. Oportunidades que nem sempre são aproveitadas. Apocalipse capítulo 9, tem diversas dessas ocasiões. Eu vou ler Apocalipse capítulo 9, eu vou ler alguns textos com os irmãos. Diversas oportunidades que foram dadas nesse contexto do desenrolar da história de Deus. Apocalipse 9, 20 e 21. Deus exercendo justiça como a gente quer, e esperando arrependimento
Versículo 20 de Apocalipse 9: os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem nem ver, nem ouvir, nem andar. Deus exercendo justiça, mas ainda assim não foram capazes de se arrepender. Apocalipse capítulo 16 tem várias dessas expressões também. Versículo 9 de Apocalipse 16: os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram. Versículo 11: da mesma forma, por causa das suas dores e das suas chagas, blasfemaram contra o Deus dos céus e não se arrependeram. Versículo 21, repete o mesmo princípio, repete a mesma coisa. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada de pedras, chuva de granizo com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, mas não se arrependeram. Deus exerce justiça e já tem exercido ao longo da história, mas tem limitado a sua justiça, porque está dando oportunidades para arrependimento. Então, as duas perguntas: o trono é impotente ou indiferente? A resposta é: nem impotente, nem indiferente, é paciente. E é nós que não somos aqueles que blasfemam, nós que não somos aqueles que discordam dele, podemos até orar como as almas debaixo do altar, mas nós esperamos a paciência dele em respeitar a liberdade moral e em dar oportunidades para que haja arrependimento. E meus irmãos, essa história não é nova. Abra em Gênesis capítulo 11, por favor, porque capítulo 18 de Apocalipse termina não com a derrota da besta, mas com a queda da Babilônia. E Babilônia nasce em Gênesis capítulo 11, é Babel. Nasce de um homem extremamente inteligente e poderoso, chamado de Nimrod. Um homem que é um dos primeiros a construir cidades como nós conhecemos. Um homem que é um dos primeiros a pensar em tecnologias, porque em vez de esperar pedras, como foi a construção das pirâmides, Nimrod começa a criar tijolo, começa a ele fabricar as pedras. É o primeiro uso tecnológico que a gente tem na Bíblia. A construção, a manufatura. Em vez de pegar algo pronto na natureza, criar o que é preciso da natureza. Mas Babel, que é a origem de Babilônia, capítulo 11, versículo 6 de Gênesis, diz assim: o povo é um, e todos escolheram uma cidade em que a gente está livre de Deus. Uma cidade tão alta, que o nosso nome cresça, que o nosso nome prevaleça. Uma cidade tão forte, que a gente se sinta seguro. Uma cidade tão alta, que nenhum dilúvio vai ser capaz de destruir. Uma cidade tão alta que nos faça tocar os céus, e nós estaremos livres dos castigos e dos perigos e do próprio Deus. Essa cultura de dizer não quero Deus, é a cultura da nossa sociedade, é a cultura do nosso mundo, e que Deus, sua paciência, está dizendo: eu respeito e dou oportunidades até o dia em que toda essa cultura e toda essa lógica cairá, e a escolha de cada um estará feita. Mas nós escolhemos diferente, nós escolhemos crer, mesmo quando
para justificar a Deus, nós pagamos com a nossa vida. Mesmo quando, para justificar a palavra de Deus, nós pagamos com prejuízo. Eu encerro com a história de um irmão muito querido, que começou com uma empresa de eletrificação rural. Instalar postes, projetos de energia, não existia energia solar, então você tinha que levar para a sua fazenda, para o seu povoado, a eletrificação rural. E não demorou muito ele descobrir que não funcionava do jeito que ele pensava, porque ou ele pecava, ou ele não conseguia contrato nenhum. Ou ele aceitava os subornos, as corrupções, ou não conseguia contrato nenhum. E ele faliu. E aquilo trouxe muito prejuízo para a sua vida, muito. Porque ele escolheu os valores de Deus. E não tinha como ele pensar, mas Deus, o Senhor não é o Deus do trono que pode fazer tudo dar certo? Como fazer dar certo se o certo é a corrupção? Como fazer dar certo se o certo é o pecado? Por isso o trono não é nem impaciente, não é nem impotente, nem indiferente. O trono é paciente. E pela fé, nós nos tornamos pacientes também.